Olá, boa noite para você, telespectador do Super News Canal 20. Está no ar mais um programa Camisa 12. Eu sou Isabelle Sena, hoje substituindo a Andréia, que teve um pequeno probleminha particular. Então eu saio do banco e faço parte da equipe titular desse time. Vamos começar trazendo os destaques dessa noite. Seleção brasileira. A seleção se apresentou agora há pouco para o amistoso de quarta-feira contra o Chile em Belo Horizonte. Cruzeiro segue invicto e ontem venceu o Tupi por 2-0 e vai para o quadrangular final com vantagem sobre o Vila Nova. Tristeza e revolta na cidade de Teófilo Otoni com o rebaixamento do América para a segunda divisão. E o Galo vence o Leão do Bonfim e encara agora a surpresa do campeonato, o Tombense da cidade de Tombos, da Zona da Mata. E o Democrata volta a empatar dessa vez fora de casa e sexta-feira precisa vencer o Minas Brasil em Sete Lagoas. Estas e outras notícias agora no Camisa 12. E para comentar conosco, o apresentador do Tá na Rede Show de Bola, Hildo Valentim, Telê. Boa noite, Telê. Pois é, boa noite, Isabelle. Prazer estar com você mais uma vez. Prazer estar com os nossos amigos da Super News Canal 20, né? Vamos estar debatendo muitas coisas, entre elas, muitas novidades. Você que é cruzeirense, fique ligado, porque a Isabelle tem muitas boas notícias. Né? É isso, Isabelle? Temos bomba. Estamos aqui hoje. juntos. Juntamente com a Lohane, com o Mihal, com o Salminho. Essa equipe que você não vê, mas que trabalha muito para poder levar até você as informações do programa Camisa 12. E deixa eu já começar abraçando o Renato Sena, que é o meu primo. Beijo para você, Renata, a Fernanda também, a Marcela, todo mundo curtindo o nosso Camisa 12. Já vamos começar bem falando de seleção brasileira? Porque a seleção brasileira já está em Belo Horizonte para o amistoso de quarta-feira contra a seleção chilena. O jogo que servirá de teste no Mineirão para a Copa das Confederações. Neste amistoso, o técnico Luiz Felipe Scolari estará analisando o elenco, já que no dia 14 de maio a seleção será oficialmente convocada para a Copa das Confederações e muitos destes jogadores esperam ser lembrados. A seleção brasileira treina amanhã no Mineirão, enquanto a seleção do Chile treina na Toca da Raposa. E no Mundial, o Sub-17 empata com a Venezuela e nós temos os gols. Vejam os gols agora. Pelo Sul-Americano Sub-17, o Brasil empatou com a Venezuela em 1-1. Bosquilha fez o gol da seleção brasileira. No próximo domingo, o Brasil enfrenta a anfitriã Argentina às 7h10 da noite. O que esperar desse amistoso, hein, Telê? Olha, seleção brasileira é a última chance, né? Ou é agora ou só na Copa das Confederações. O Luiz Felipe Scolari tem que dar um jeito de acertar a seleção dessa vez. Pois é, Isabelle, a seleção brasileira que faz este amistoso importante contra o Chile na quarta-feira, como você bem citou na matéria, é uma preparação já visando a Copa das Confederações, né? E, evidentemente, eu acho que alguns jogadores terão que mostrar mais serviço, até porque alguns não foram lembrados. Esses que foram lembrados vão ter que mostrar trabalho, vão ter que mostrar determinação para poder se lembrar de 14, onde a seleção já começa oficialmente a se oficializar para a Copa das Confederações, que começa em junho aqui no Brasil. E lembrando que são os jogadores que atuam no Brasil e no Chile, né? Esse amistoso. E a seleção chilena está treinando na Toca da Raposa 2. O Cruzeiro, então, treina na Toca da Raposa 1, volta a treinar na Toca da Raposa 1. Agora, falando de Cruzeiro, que vai treinar na Toca 1, vamos falar do Campeonato Mineiro? Porque com a rodada de ontem ficou definido o confronto do quadrangular final, né? Os dois confrontos ficaram definidos. O Cruzeiro, que ontem venceu o Tupi por 2-0 com gols de Dagoberto e Borges, enfrenta o Vila Nova, podendo jogar por 2 resultados iguais. O Cruzeiro terminou essa primeira fase invicto e espera continuar vencendo. Já o Atlético pega a grande surpresa do campeonato, Tombense, da cidade de Tombos. Por ter a segunda melhor campanha, também joga por 2 resultados iguais. O repórter Guilherme Assunção nos traz mais detalhes. Pois, Isabelle, só lembrando aí para você, pessoal telespectador, né? Essa matéria aí, o Guilherme Assunção não pôde estar nessa matéria. E é o seguinte, vai comentar sobre essa matéria que você citou aí. Eu acho que nós vamos ver domingo, né? Domingo não. Depois que o pessoal analisar quem vai ser o melhor time, porque
Eu não sei se tem favorito ainda, mas a verdade é que essa Tombense, ela jogou muito bem. Quando jogou aqui em Valadares e enfrentou o América, que ontem lamentavelmente foi rebaixado, eu falei para os amigos ouvintes, né, e para os telespectadores também, que esse Tombense seria grande surpresa do campeonato. E não foi diferente. O atleta tem que tomar cuidado para não ser surpreendido, porque esse time é um time de empresário, um time bem determinado, jogadores novos que estão fazendo diferença. Tem um tal de Júnior Negão nesse time, que é o artilheiro do Campeonato Mineiro, juntamente com o Borges do Cruzeiro. Então eu acho que o atleta tem que tomar cuidado para não ser surpreendido. Embora eu ache que Cruzeiro e Atlético são os favoritos. O Cruzeiro, pela boa campanha que fez. Venceu, terminou essa fase invicto do campeonato. O Atlético teve 2 derrotas, mas não quer dizer com isso que não seja favorito, porque na hora que se trata de quadrangular final, a situação se muda. Então eu acho que nesse momento, para mim, embora acho que esse time corra pelas beiradas, assim como também o Vila Nova. Vila Nova e Cruzeiro, eu vou começar reeditando. Em 97, Cruzeiro e Vila Nova fizeram um grande clássico no Mineirão. Eu estava lá. Tinha 132 mil pessoas nesse jogo e Cruzeiro e Vila Nova vão voltar a editar esse grande jogo. Agora, eu acho que o Cruzeiro é favorito pelas peças que tem, né, pelos jogadores, embora o Vila Nova também possa surpreender. A mesma coisa digo para a equipe do Tombense. A Tombense tem um bom time, poderá surpreender o Galo, desde que o Galo sobressaia bem, até porque todos os jogos serão no Mineirão. Lembrando que já foi uma surpresa esses 2 times estarem aí no quadrangular final. Na minha opinião, daria Boa Esporte, Tupi, até o próprio América Mineiro estaria nesse quadrangular final. E essas equipes já surpreenderam, vão enfrentar Cruzeiro e Atlético, apesar de eu ainda acreditar que teremos Cruzeiro e Atlético na final. Poderemos ter surpresas, como já tivemos até agora, né? Mas Cruzeiro invicto, o Atlético Mineiro com uma grande equipe que já vem desde o ano passado, a equipe já está praticamente pronta, só tivemos alguns reforços e o Cruzeiro com esses reforços que vem adquirindo. O Dedé, a propósito, o Dedé não joga o Campeonato Mineiro porque o tempo de inscrição já expirou, então o Dedé vai estrear pelo Cruzeiro na Copa do Brasil contra o Resende. Mas eu acredito que teremos Cruzeiro e Atlético na final. Também, né, Isabel? Porque os 2 times têm melhor plantel. O Atlético fez comentário, para mim, é o melhor time do Brasil, sem dúvida. Embora existam outros times também, como o próprio Cruzeiro, como dissemos agora há pouco, um time que ainda continua invicto nesse campeonato. Vamos aguardar para ver, porque muita coisa há de acontecer. Agora, vamos ver então, Isabel, os gols do Atlético sobre o Vila Nova ontem, né? E a gente vai comentar, lógico, evidentemente, esses gols que aconteceram, a vitória do Atlético sobre o Vila Nova por 2-1. Veja os gols. Tá aí, portanto, Mineirão, que teve um público de 47 mil torcedores, viu, Isabel? Uma renda de 1.400.000 reais. Você sabe que valor isso aí foi o Vila Nova, né? O dinheiro foi para o Vila Nova. Foi Vila Nova como mandante, estava como mandante. E agora, né? A gente falava agora há pouco sobre esses jogos, todos os times vão ganhar dinheiro. O Tombense vai mandar a campanha também, porque a cidade de Tombos tem apenas 10 mil pessoas e não tem capacidade do seu estádio para receber os torcedores. Então, por esse motivo, ia ter uma reunião agora à tarde, não tomei parte da reunião, mas parece que todos os jogos serão no Mineirão. Então, tanto o Atlético, Cruzeiro, Vila Nova e Tombense vão ganhar muito dinheiro. Tomara que tenhamos bons jogos nessa reta final desse quadrangular do Campeonato Mineiro. Tivemos um problema, Tele, porque tem o show do Paul McCartney no Mineirão. Então, provavelmente, teremos... eu também, como eu saí de casa agora, não consegui ver a resposta dessa reunião, né? Os dirigentes dessas 4 equipes se reuniram para saber como seria o quadrangular final. Mas ou é no Mineirão ou é no Independência. Pois é, você está vendo agora o gol do Ronaldinho, uma bela jogada pela direita. Bela jogada. Pareceu o Ronaldinho como muito esperto, né? Fez o gol. Sempre muito esperto, Ronaldinho. Vila Nova também buscou empate com o Carrasco depois dessa jogada aí, empatou, mas depois o Rosinei acabou no final fazendo o gol da vitória, o que garantiu o Atlético aí uma boa colocação, foi o segundo colocado, e vai jogar também por 2 resultados iguais, assim como o Cruzeiro, porque o terceiro enfrenta o segundo e o primeiro enfrenta o terceiro, como aconteceu com o Cruzeiro. Que o Vila Nova com a derrota. Isso. Exatamente, o Vila Nova ficou, portanto, aí na 4ª colocação desse Campeonato Mineiro. E foi um jogo complicado para o Atlético Mineiro, que começou perdendo, né? Levou o primeiro gol logo no início de jogo, depois aos 30 minutos o Ronaldinho empatou e o Atlético conseguiu essa virada aos 36 minutos do segundo tempo com esse gol do Rosinei. Quem diria Rosinei fazendo gol, né? Eu não acreditava. O Atlético tem um bom plantel, agora precisa dar tempo ao tempo, né?
que os jogadores do Atlético, alguns ainda faltam se adaptar ao plantel. Muitas pessoas criticam, falam, mas o Atlético não tem um time igual ao titular. Tem sim, só que os jogadores não vão se adaptando de uma hora para outra. Tem que dar tempo ao tempo, tem que esperar, porque é muito treinamento, muita coisa importante para o time do Atlético. Vamos aguardar, porque eu acho que o Atlético é um bom time. Acredito que vamos ter grandes espetáculos nesse quadrangular final do Campeonato Mineiro. E vamos falar das equipes que foram rebaixadas. Araxá e América de Teófilo Otoni. Para você, Tele, quem é o favorito para conquistar o campeonato, né? Esse campeonato agora, quem é o favorito? E foi merecido esse rebaixamento do Araxá e do América de Teófilo Otoni? Olha, Isabelle, foi sim. Você perguntou muito bem. Por que foi merecido? Primeiro, falando dos rebaixados. A equipe do América de Teófilo Otoni, ano passado, era para ter sido rebaixado. Só que o Democrata acabou colaborando com o América. Ajudou um pouquinho, né? Teve um zagueiro Democrata lá que fez um monte de sujeira e acabou fazendo 2 pênaltis, o que deu a vitória ao América naquela oportunidade. Então, lamentavelmente, o América, depois de ter passado por esse problema, não apresentou, né? Você está vendo agora a classificação do campeonato, não é isso? Está aí, portanto, o Nacional com 11 pontos, 9º lugar com 11 pontos. Aí vem um Boa Esporte com 11. Aí você vê o América, situação complicada. 7 pontos ganha apenas em todo o Campeonato Mineiro. E o Araxá. Outra coisa sobre o Araxá é que o ano passado o Araxá, que subiu para a primeira divisão, depois de 22 anos, voltou esse ano agora e está voltando para lá. Para o módulo 2. E agora, se a gente quiser aqui em Valadares ter jogos grandes, é torcer para o Democrata subir, né? Teremos que torcer para o Democrata subir se a gente quiser receber, por exemplo, Cruzeiro, Atlético e América, porque os jogos que tínhamos aqui perto eram os de Teófilo Otoni. E você me perguntou também sobre o Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro, pela campanha dele, Isabelle, é o favorito. É o favorito, Cruzeiro? Com todo respeito ao Atlético, é o favorito. Por quê? O Cruzeiro até agora não perdeu no campeonato, tem mostrado, como eu disse, com relação ao Atlético, embora esse problema deveria ter acontecido com o Atlético. Mas o time do Cruzeiro, os reservas, corresponderam melhor que o time do Atlético. Estão bem, os reservas do Cruzeiro, quando entram, respondem à altura dos titulares. Enquanto que do Atlético, lamentavelmente não acontece, eles não respondem. Os reservas do Atlético não estão tão entrosados como o time titular, Exatamente. Né? Já os do Cruzeiro já estão um pouco mais entrosados e Marcelo Oliveira calando a boca de muita gente, né? Mostrando para que veio, mostrando agora o Cruzeiro para que veio realmente. Se bem que o Campeonato Mineiro não é um campeonato brasileiro da vida, temos aí alguns times que não são tão bons, que me desculpem as torcidas, mas o nível técnico de alguns times do Campeonato Mineiro é um pouco abaixo de Cruzeiro, Atlético e América. Queremos ver Cruzeiro, Atlético e América no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, porque aí sim vamos ver para que veio cada time. Pois é, Isabelle, e falando agora sobre o Cruzeiro, né? O Cruzeiro, agora há pouco, tivemos mais uma boa notícia para os cruzeirenses. Entendeu? Cruzeiro, Kaká tá pintando a área, hein? Kaká tá chegando. O jogador foi sondado pelo Cruzeiro, aceitou conversar, o que ainda não havia acontecido, já aceitou conversar com o Cruzeiro e pode pintar na Toca Raposa esse grande astro de futebol mundial, o Kaká, que não está bem lá no Real Madrid, a verdade é essa. Cruzeiro que assinou também, você já citou hoje lá na Rádio 106, com o programa Tá na Rede de Bola, sobre o novo milionário patrocinador do Cruzeiro, a Caixa. Então a Caixa pode estar interferindo nessa negociação e o Kaká poderá ser anunciado ainda esse mês do Cruzeiro, hein? Aguarde. Será? Kaká no Cruzeiro e Caixa como patrocinadora. Ano passado já tivemos essa conversa em relação à Caixa, porque o Banco BMG tinha dado uma abertura, né? Não iria cobrar a multa rescisória no contrato com o Cruzeiro, se o Cruzeiro quisesse assinar com a Caixa. Então já tivemos esse ponto positivo no final do ano. Pode ser que a Caixa chegue agora. E vamos dar um tempinho para os nossos comerciais, o nosso intervalo comercial. A gente já volta aqui com o Camisa 12. Estamos de volta com o nosso Camisa 12. Eu, Isabelle Sena, tive que substituir por hoje a Andréia Alvarenga, porque ela teve um probleminha pessoal. Então, os nossos técnicos aqui do Camisa 12 me colocaram para substituí-la hoje. Eu estou aqui ao lado do Tele e o do Valentim.
E já que estamos falando... Isabel, o pessoal está enganado com você. Você lá na Rádio 106,5, eu coloquei e pegou. Ela hoje é conhecida como a princesa do rádio. E vou te contar uma coisa. Nesse momento você acaba de ser destacada, né, pelos votos de toda a nossa equipe técnica, dos bastidores, como a princesa da televisão. Muita desenvoltura, parabéns pelo voto da Lohane, parabéns pelo voto do Mihal, do Salminho, que é um cara fantástico, né? O Salminho faz coisas incríveis. Então, parabéns a toda a equipe da TV Rio Doce. E parabéns ao nosso amigo Toninho Coelho, ao pastor Evandro, que está fazendo um bom trabalho aqui. Gente, olha, nós estamos vestindo a camisa do Camisa 12 e também vestindo a camisa Super New, que está realmente abafando. E aproveitar aqui, mandar um abraço para quem? Para Thelma, lá no bairro J.R. Pérez, onde temos muitos telespectadores, que esses dias parabenizou o programa. O programa é muito bom, tem uma desenvoltura sensacional e as matérias que vocês estão levando ao ar são matérias de autoconhecimento. E parabéns. São matérias relevantes, né? Exatamente. A gente mostra o que tem que mostrar aqui no Camisa 12. E já que a gente falou do Cruzeiro, agradeço a princesa da televisão, assim como princesa do rádio, mas já que a gente estava falando do Cruzeiro antes do intervalo, vamos mostrar os gols de Cruzeiro 2, Tupi 0, Tupi 0, Cruzeiro 2. Vamos assistir aos gols. Pois é, você está vendo aí o primeiro gol do Cruzeiro no vacilo da zaga da equipe do Tupi, viu? O jogo que o Marcos Vinícius transmitiu. O Dagoberto Olha só. Livre praticamente. Agora, como se adaptou ao Cruzeiro, Isabel, o Dagoberto? Rápido. Pessoas criticaram, é um cara pipoqueiro, não tem nada a ver. Agora, olha esse lance do Tinga, Tele. O grande nome do jogo para mim foi o Tinga. Ele correu o jogo inteiro. Depois o Egídio deixou o goleiro para trás. Agora, esse gol aí tocou a bola pro Borges. Esse gol do Borges foi bonitão, Isabela. Esse gol hoje foi colocado da Sport TV como o gol mais bonito. Eu discordo deles, viu? O gol em si não foi tão bonito. Mas a jogada que começou lá atrás com o Tinga, o Egídio deixou o goleiro para trás. Só tocou a bola para o Borges, que mandou para frente com o zagueiro e tudo para dentro das redes. Um grande passe do Egídio. Ele poderia ter feito o gol, Tele. O Egídio poderia ter feito esse gol. Ele mostrou muita afinidade ali, que não é fominha. Ele poderia ter batido, ele fazia o gol. Preferiu passar para o Borges, que mandou para o fundo das redes. De repente ele pensou que daquele ângulo ele não conseguiria fazer o gol. Ou falou, não, vou entregar esse gol de bandeja para o Borges. E ficou aí marcado o nome dele como ter deixado o goleiro para trás. Pois é, Isabela, hoje nós estamos cheios de notícias para a torcida do Cruzeiro. E o Martin Lúcio, que até então é emprestado do Fluminense para a equipe do Cruzeiro, o Cruzeiro está adquirindo os outros 45% do passe dele. É um belo jogador o Martin Lúcio e com certeza o Cruzeiro fará um grande time. Parece que o Cruzeiro queria fazer uma seleção, não? O Cruzeiro está montando a seleção, digamos seleção brasileira, apesar dos estrangeiros que temos no time, mas o Cruzeiro está montando uma incrível seleção. Está se reforçando e muito, né? O Cruzeiro, que não tinha dinheiro quase nenhum no ano passado, está mostrando aí, conseguiu vários investidores, vários patrocinadores, vários parceiros, trouxe o Dedé, pode trazer o Kaká e agora está adquirindo, né? Já adquiriu os direitos do Martin Lúcio. O Martin Lúcio que está se recuperando de lesão e pode voltar a jogar aquele futebol que ele jogava no Cruzeiro. Isabela, agora quem não está bem nada no campeonato é o América. O América tinha um investimento aí muito bom, né? E acabou decepcionando a sua torcida. Houve protesto ontem em Belo Horizonte. O América perdeu dentro de casa para a equipe do Tombense, que depois do jogo fez festa. Então, quer dizer, situação complicada do América, não é isso? Em um estádio Independência lotado de espaços, tivemos 292 pagantes, tivemos mais pessoas trabalhando do que assistindo ao jogo, né? Vamos ver o gol então, Isabel? Vamos ver os gols. Vamos ver os gols do Tombense 2, América 0. Tá vendo aí, portanto, né? A Tombense mandando o jogo ao primeiro gol. Tombense foi o mandante desse jogo, podemos dizer Exatamente. assim. Júnior Negão, artilheiro, tá? Esse cara aí muito bom de bola, vai dar trabalho. Atlético, anote o nome dele aí, porque esse jogador vai surpreender. É um time que veio aqui em Valadares, no dia que passou por aqui, eu falei para os meus amigos que era um time que poderia analisar, que esse time viria mais tarde a trabalho. E está dando trabalho. E deu um grande trabalho para o Muita gente falava que era o azarão do campeonato, mas não é não. Um time muito bem treinado pelo, acho que é Júlio Cabo, o nome do treinador, né? E venceu o América e teve festa depois no vestiário, sabia? Já, claro, né? Imagina, venceu o América Mineiro em casa
e ainda conseguir essa classificação para o quadrangular final, vai enfrentar o Atlético Mineiro na próxima fase. Agora, Júnior Negão é nome de jogador bom, né? Temos um aqui no Democrata e tem um na Tombense também. Apesar do Júnior Negão estar machucado, não jogou ontem contra a Patrocinense lá em Patrocínio, mas Júnior Negão é um excelente jogador da equipe Democrata. Vamos aproveitar e falar de Democrata? Vamos falar do Democratão. Perdeu a oportunidade de vencer o Democrata. Em destaque aqui no Camisa 12, o Esporte Clube Democrata, que ontem foi à cidade de Patrocínio e voltou a empatar pelo quadrangular final do módulo 2. Dessa vez empatando em 0-0 com a equipe patrocinense. O técnico José Maria Pena, que já não tinha o Júnior Negão lesionado, jogou retrancado com 4 zagueiros e escalou de forma errada Eli Tadeu no lugar de William César e ainda colocou o atacante Marinho sem condições de entrar jogando. Tele, não tem muito o que falar disso, né? Ele entregou a camisa 10 para o Eli Tadeu. Nós já vimos com o Marcos Badai que camisa 10 não é para o Eli Tadeu. E agora tem que vencer o Minas na sexta-feira. Pois é, princesa da televisão. Nós já falamos muito isso, né? A gente está cansado de falar isso lá na rádio na 106, onde temos o programa da Rede de Bola todos os dias de 11 até meio-dia, de que o técnico Zé Maria Pena fez a mesma burrice que o técnico Marcos Badai havia fazendo, deixando o William César no banco para colocar um jogador que não é de origem. Então todo mundo sabe que o jogador, o atacante Eli Tadeu, é um cara que joga pelas beiradas. Ele não pode sequer fazer aquela centralização que o técnico queria. Então, lamentavelmente, pecou o técnico José Maria Pena, como também colocando o Marinho sem condições físicas. Não tem condições físicas ainda o Marinho. Eu acho que tem que se analisar, gente. Outra coisa também, time que quer ganhar não pode entrar com 4 zagueiros. Seja dentro de casa ou fora, o Democrata tem que buscar a vitória. Porque o time que visa voltar para a Série A do Campeonato Mineiro que vem, eu acho que não pode respeitar times de pequena expressão, como é o caso de Patrocinense, de Minas Brasil, de URT, de outros clubes. Nós estamos numa cidade que é uma cidade grande. Aqui poderia ser um capital. Então o Democrata é mais time, não só pela sua torcida, como também pelo seu patrimônio. Então o Democrata tem uma grande torcida. Ontem a torcida em Pequeno não foi lá, quero aqui mandar um abraço aos torcedores e, consequentemente, eu acredito que na sexta-feira o Democrata vai jogar para ganhar, porque o Democrata ganhando do time da Minas Brasil, né, lá em Sete Lagoas, o Democrata dá um grande passo para a classificação. Por quê? Porque depois joga 2 partidas aqui de casa. Ele pode, inclusive, na sexta-feira, voltar, inclusive, na segunda colocação, desde que ganhe, Isabelle. Tem que vencer. Agora, eu coloco, nós temos a frigideira no Tá na Rede Show de Bola. Eu vou trazer a frigideira para cá hoje. Eu vou fritar o José Maria Pena por ter colocado camisa 10 com o Eli Tadeu, ter deixado o William César de fora. Esse jogo era um jogo para o William César. Ele cometeu o erro que cometeu aqui em Valadares, no jogo daqui de Valadares, que ele substituiu o William César e acabou o Democrata. O Democrata conseguiu o empate contra o RT e dessa vez aconteceu a mesma coisa. Ele tirou o William César, o Democrata empatou. Não deveria ter empatado, tinha que voltar para casa com os 3 pontos e eu frito ele por esse motivo e pelo motivo também de ter colocado o Marinho, um jogador que está voltando agora, estava lesionado, há muito tempo não joga pelo Democrata e entrou aí completamente desentrosado com o time. O José Maria Pena deveria ter voltado com o Marinho em um jogo dentro de casa e aí no meio do segundo tempo para ele começar a se entrosar, não é, Tele? Tinha o Diego Souza que jogou bem, fez o gol que ele deu de empate, né? Poderia ter entrado com um garoto. Eu não entendo, tem alguns garotos que não estão sendo aproveitados. Até mesmo Eli Tadeu e Hamilton no ataque, isso, né? William César com jogou a 10. aberto, Isabelle. Eu estive lá, tá certo? O time jogou aberto, cheguei hoje de manhã, cheguei 5 horas da manhã, pude acompanhar de perto, narrei o jogo lá. Democrata deu sorte no BT, porque o time é muito ruim também, o time do Patrocínio. Essa bola toda que eles falam aí não, viu? Se o Democrata fosse mais ousado, acreditasse mais em si próprio, o Democrata deveria ter trazido a vitória. Mas, infelizmente, eu acho que dos males o menor, o Democrata acabou trazendo um ponto. Agora só depende dele. Menor, né? É isso? Dos males o menor. Agora a obrigação é vencer fora de casa sexta-feira, vencer o próximo jogo dentro de casa para poder conseguir respirar um pouquinho e quem sabe empatar, né? É claro que tem que vencer os 3 últimos jogos, mas pode ser que empate o último jogo e classifique aí, e consiga subir para a primeira divisão do Campeonato Mineiro. Agora é vencer ou vencer e estaremos apoiando o Democrata. E eu quero dizer o seguinte, Isabelle, para os telespectadores que estão nos assistindo nesse momento, está na hora de juntar a torcida aqui, o presidente Edvaldo Soares, que é um cara competente, cara conceituado,
para poder unir na sexta-feira. Gente, olha, já que o Minas não tem torcida, eu acho que deveria juntar alguns empresários, pelo menos alugar uns 3 ou 4 ônibus para poder ter essa diálogo, fazer pressão. Porque nesse momento a torcida ela é essencial para o democrata. Então o democrata depende do apoio da torcida, o Minas não tem torcida, eles sentiriam o pelo. Então, evidentemente, eu acredito que o democrata, se vencer o Minas Brasil, dá um grande passo para voltar à elite do Campeonato Mineiro. E já está mais do que provado que a torcida do democrata empurra o time. Quantas vezes o democrata começou perdendo algum jogo e com o apoio da torcida venceu, empatou, conseguiu virar o jogo, né? Então, até mesmo igual alguns torcedores fizeram, eles mesmos alugaram alguns ônibus, eles pagaram, né, R$10 o transporte, não me lembro até qual cidade que era, qual jogo que era, mas os torcedores mesmos, eles alugaram os ônibus e conseguiram chegar até o destino, colocaram pressão. Fabriciano. Então, poderia fazer isso também. Agora, no jogo de sexta-feira contra o Minas, vamos juntar todo mundo, a torcida toda. R$10 é baratinho, mais o preço do ingresso. Dá para todo mundo ir lotar o estádio do Minas. Pois é, a diretoria acordaria os empresários a ajudar a gente do esporte, porque se não ajudar, viu, vai ficar beijado. É muito fácil falar para o democrata ganhar e ninguém apoiar, né? Então vamos aí apoiar o nosso time. Vamos embora, Isabelle? Princesa da televisão. Vamos embora, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a você que nos acompanhou até agora. Obrigada, Tele. Estamos de volta amanhã às 11 horas no Tá na Rede Show de Bola. Tchau, gente. Um abraço e até mais. Boa noite, até amanhã.